Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. E hoje eu queria falar com vocês sobre o ensino religioso escolar, né? Muitas pessoas desconhecem, até mesmo os pais dos alunos, ou mesmo até alguns professores. Essa semana agora eu encontrei um professor e eu preciso fazer 2 estágios ainda, um na escola e um em diferentes contextos. E eu comentei se haveria possibilidade de estagiar na escola dele, e ele não sabia nem que existia o ensino religioso, né? E assim, isso é uma coisa meio absurdo, mas isso é real. Como também muitas pessoas talvez até se conhecessem o ensino religioso, ou mesmo a matéria do ensino religioso, que é uma opção de você conseguir ter uma profissão e ao mesmo tempo continuar estudando aquilo sobre as religiões, no caso sobre a teologia. Eu quero fazer uma comparação com a teologia, porque para um ensino religioso, muitas pessoas até podem achar que com o curso de teologia, como eu já fui questionado, quando eu disse que fazia faculdade de ciência da religião, disseram para mim assim: é teologia? Não, não tem nada a ver com teologia. Um teólogo não pode ensinar nas escolas públicas, né? No caso, um teólogo ele não pode ensinar nem no município nem no estado. O requisito para um ensino religioso é uma formação em ciência da religião, que vai ser, que eu vou falar no próximo vídeo sobre vou falar sobre a ciência da religião no próximo vídeo. Esse vídeo aqui é para falar sobre o ensino religioso. Então, eu quero trazer um panorama do ensino religioso, o que ensina, qual é o conteúdo, né? Como que é a formação para o ensino religioso e algumas curiosidades, a própria Constituição, o que a Constituição diz sobre o ensino religioso, a história eu quero trazer um panorama do ensino religioso. Então, para começar, sim, eu estou usando como base esse livro aqui, Ensino Religioso Escolar, de Eloy Corrêa. Inclusive foi o livro texto da faculdade. Então, para começar, o ensino religioso ele teve fases, né? Desde o descobrimento do Brasil até os dias atuais. E quando nós começamos pela primeira fase, que vai de 1500 até 1582, essa primeira fase do ensino religioso no Brasil se deu através dos jesuítas, né, que veio com a caravana do descobrimento, né, com os barcos do descobrimento. E esses jesuítas eles faziam a convenção dos índios, podemos dizer assim, né, dos índios. E então nesse período, no primeiro período da colonização, o ensino o ensino religioso, podemos dizer assim, né? Apesar que o foco não era esse, mas era algo catequético, né? Ou confessional. Até hoje, em algumas escolas, as pessoas acham que o ensino religioso, o que deve ser ensinado é o cristianismo. E isso aí não é verdade. Mas até hoje, desde 1500, até hoje, alguns professores, principalmente os que são cristãos, acham que na aula de ensino religioso tem que ser ensinado o cristianismo. E isso não é verdade, né? Deve ser ensinado o cristianismo, sim, mas não só o cristianismo. E o ensino religioso não tem que ter um viés proselitista voltado para a convenção. Então, em 1822 até 1889, no período imperial, poderíamos dizer assim, o catolicismo nesse período ainda permaneceu muito forte, né? Continuou inclusive como uma religião oficial do império, né? O catolicismo. E aqui a educação ainda seguiu os propósitos da igreja, né? Até durante esse período imperial, ainda continuando desde o descobrimento do Brasil.
Quando o Brasil se torna uma república, mais conhecido como a República Velha, né? Em 1889 a 1930, então começa a se desenvolver a ideia da laicidade do Estado, né? E aí o ensino religioso ele vai passar a ser facultativo e em horário de contraturno, né? Não no horário do turno das aulas, mas no contraturno, né? E aí, com a laicidade, vai começar também a se desenvolver uma ideia de um ensino mais plural, né? Vai prosseguir para um ensino plural, mas já fica claro que o Estado ele não tem, já começa a se romper com o catolicismo, porque traz a ideia de que o Estado ele é laico, o Estado ele não tem uma religião oficial, né? Não existe uma religião oficial, até hoje não existe, o Estado é laico, as pessoas não compreendem isso, né? Ainda, né? E aí quando nós chegamos à era Vargas, né? 1930 até 1945, período da Segunda Guerra Mundial, o ensino religioso ainda continua sendo facultativo, né? Só que ele passa a ser ministrado de acordo com os princípios da confissão religiosa do aluno. Então, o aluno, o que ele ia aprender era o que ele confessava, né? Que o ensino religioso teve um problema muito grande com ele, girando exatamente em cima disso, né? A separação, quem é de tal religião, quem é de tal religião, e quem é que ensinar, quem é que ia trazer o ensino para o ensino religioso, no caso, né? Seria um especialista daquela religião para aquele aluno. Então, nesse caso aqui, nesse período da Era Vargas, 1930 e 1945, a matéria, no caso, foram aplicados somente nas escolas primárias, né? No caso, as primeiras séries, ou talvez podemos dizer assim, o ensino fundamental, né? Na República Populista, né? 1946 até 1964, foi mantida como obrigatória. A gente vai ver isso aqui mais à frente. Foi mantido como obrigatória, né, o ensino religioso. Também permaneceu de acordo com a confissão do aluno, que o aluno acreditava, né? E garantindo também a questão da liberdade religiosa, né, de cada um. E a matrícula na escola, ela, para essa matéria, era facultativa, né? Então, no caso, não era obrigatória para os alunos. Durante o período da ditadura militar, 1964 até 1985, né, ainda continuou sendo facultativa, né? Agora a disciplina passa a ser em horário normal das aulas, né? Nas escolas, no caso, as escolas oficiais, né? Provida pelos governos. E nesse caso aqui houve uma mudança. Era aplicado o ensino religioso para os primários e para o ensino médio, né? Então já houve um avanço. E aí nós chegamos ao Brasil contemporâneo de 1985, né? Pós-ditadura militar, até hoje, né? As matrículas continuaram sendo facultativa, a disciplina em horários normais, né? Horários normais, não em um horário em contraturno, né? Isso para as escolas públicas, né? O ensino religioso com foco no ensino fundamental, né? E uma coisa que se desenvolveu, que agora inclusive se tornou algo proveitoso para o ensino religioso, é que o ensino religioso passou a ser bancado pelo governo, né? Que teve isso também. O governo não queria bancar esse ensino, bancar essa matéria, poderíamos dizer assim, né? E aí, no desenvolvimento de 1985 para cá,
aí o ensino agora passa a ser bancado pelo governo. Então, como uma matéria, como matemática, português, o professor ele recebe para ensinar o ensino religioso. E é um professor, né, também era um problema, se era de acordo com a confissão do aluno, então cada professor seriam vários professores para todas as religiões que abarcassem. Aqui não, aqui é um professor específico, esse professor vai se formar numa faculdade, numa licenciatura, que é o meu caso, e vai ensinar o ensino, como nós vamos ver lá na frente, tem um objetivo que não proselitista, nem a ideia de fortalecer, de levar as pessoas a ser um pastoreio, poderíamos dizer assim. Não. O ensino religioso vai ter outro sentido, eu vou explorar lá na frente. E o foco do ensino até hoje é a liberdade religiosa, né? E o respeito às religiões. Hoje a nossa Constituição, que é vigente, né? Constituição de 1988, no artigo 210 da Constituição brasileira, você vai ver que houve um grande debate, né? Sobre, já voltado com relação ao ensino religioso, né? E o ensino religioso ele vai se manter na Constituição vigente, 1988, né? Apesar que houve um grande debate, né? E os debates envolveram a questão do ensino religioso nas escolas, né? Mas o ensino religioso já constatava já constava desde a Constituição de 1946, né? Já tinha, né? E aí o texto da nova Constituição não vai trazer a Constituição de 1988 novidades, né? O ensino religioso ele vai se manter, né? Apesar de ter suscitado um amplo debate, né? Havia aqueles que eram favoráveis ao ensino religioso e aqueles que eram contra a manutenção do ensino religioso no ensino público, né? Partindo da ideia de que, bom, para o ensino religioso tem as instituições religiosas. No entanto, depois de muito debate, o ensino religioso ele vai permanecer. Na lei de diretrizes e base da educação, né, no artigo 33 da lei de número 9.394 de 96, né, voltado para o ensino religioso. O ensino religioso ele vai constatar como uma disciplina, né, em horários normais da escola pública, né, voltado para o ensino fundamental. E aí nós vemos alguns critérios, né, que foi colocado para o ensino religioso, né, matrícula facultativa, as disciplinas sendo aplicadas em horários normais da escola pública de ensino fundamental, assegurado, aí aqui é onde está o contexto do ensino religioso, os objetivos do ensino religioso, o respeito à diversidade cultural, né, e religiosa do Brasil, então respeitar todas as culturas religiosas, como também a diversidade cultural do Brasil, né? E isso é importante, que hoje é feito, mas isso é um crime, que se é feito, e eu falo isso por causa da minha filha, que lá, o professor dela é cristão, e eu não sei se é formado em ciência da religião, ou se é um professor à parte, e acho que tem que ensinar o cristianismo, né? O proselitismo, né? O ensino religioso é vedado o proselitismo, não visa fazer novos adeptos, seja para qual religião for, né? Da religião do professor, então isso não existe, né? E o sistema do ensino, para ser montado, vai ouvir as entidades civis, né? Para definir o que vai ser ensinado no ensino religioso. Outro documento importante foi a sessão do CONAI, né, de 2010, né, voltado para a educação. Nesse documento, o relatório da Conferência Nacional de Educação, ele retomou
Outra questão antiga, né, botou em vigência, que que foi desde a proclamação da República, né, que é a ideia do Estado laico, né, para trazer esse panorama dentro do ensino religioso, a questão do Estado laico, né, que o Estado não tem uma religião oficial, por mais que o Brasil seja, em sua maioria, cristão, né, católico, poderíamos dizer assim. Os evangélicos estão crescendo muito mais católico. Dentro do parâmetro, né, que é o PCNE, Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso, né, ele vai elaborar a finalidade do ensino religioso, né, as características as características do ensino religioso em si. E faz isso, né, o PCNE, né, o Parâmetro Curricular Nacional do Ensino Religioso, através da organização do conteúdo, que tem também, né, não é qualquer coisa que vai ser ensinado, tem o parâmetro, tem o caminho, tem a organização desse conteúdo para o professor fazer a aplicação, né, na base nacional curricular, né, com o apoio inclusive do fórum permanente do ensino religioso, que é o FONAPE, né, que subsidia, né, o educando, né, promovendo para o aluno o entendimento que ele tem com respeito tanto ao fenômeno religioso, né, que ele experimenta, como também observa no seu contexto, né. Então, o FONAPE traz esse apoio, como também conteúdo, né. Inclusive, os profissionais que compõem o fórum compartilham, inclusive, a convicção do seguinte, né, qual é o problema do ensino religioso? O problema é mais com relação ao sistema pedagógico, né, do que propriamente o ensino religioso em si. É mais pedagógico o problema, constatado pelos profissionais de FONAPE, né, do que próprio ensino religioso, né. Mas aí o que acontece? O professor de ensino religioso, ele precisa entender, né, quando ele está fazendo a sua formação, como é o meu caso, que o povo brasileiro ele é marcado por diferentes matrizes culturais. Então, vê que a necessidade do professor, que o professor se dedica a conhecer essas matrizes culturais para que seja um bom professor, né? Ele precisa se aprofundar, né, e entender qual é o conteúdo que ele vai passar, né? Na formação você vai aprender qual é o conteúdo. E qual é o conteúdo? O conteúdo não é doutrinação. O conteúdo não é o objetivo não é o proselitismo, mas o conteúdo é apresentar o conhecimento religioso. Os alunos, o ensino religioso é voltado para o conhecimento religioso, como também o conhecimento humano histórico constituído desde a história, né? Historicamente falando, desde os seus primórdios, né? E a base do conteúdo é o currículo, né? Que é exatamente a proposta que é proposta, a proposta pedagógica da escola, né? Como também auxiliado pelo FONAPE, que eu já falei, né? Que é o Fórum Permanente do Ensino Religioso. E aí o que o currículo deve visar, né? O currículo deve visar subsidiar o aluno, né, para que ele entenda, no entendimento que ele tem a respeito do fenômeno religioso, né, que ele experimenta e observa no seu contexto. Então, esse deve ser, o currículo deve ter esses primórdios, deve primordiar isso, né? E aí, o ensino religioso hoje ele tem algumas dificuldades, né? Que, como falei mais acima, de acordo com o FONAPE, é mais pedagógico. No entanto, quando nós abrangimos um pouco, o ensino religioso ele também tem algumas dificuldades, principalmente devido a alguns fatores. O primeiro dele é
que eu já citei, mas vou reafirmar aqui, que é o Estado ser laico. Então, o ensino religioso, o professor de ensino religioso, ele precisa entender a abrangência numa sala de aula de uma pluralidade de religiões, né? Então, o que acontece? Existe na sala de aula alunos de várias vertentes religiosas. Então, o professor ele precisa abarcar todas essas vertentes, né? Compreendendo a laicidade do Estado, né? Que não tem uma religião oficial, mas levar o aluno a entender que a importância das outras religiões no contexto, no conhecimento e na convivência, né? Um outro problema, uma outra dificuldade gira em torno, inclusive, do particularismo, né? Que é exatamente, eu acho aqui, inclusive, que gira em torno, o problema é mais dos cristãos do que de outras religiões. Os cristãos, eles, por acreditarem que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Eu não estou discordando, até porque eu sou cristão, mas eu estou aqui falando como um professor do ensino religioso. Então, o que acontece? Os cristãos ele têm dificuldade, por exemplo, de ser abordada uma aula sobre as religiões de matrizes africanas, por exemplo, né? O candomblé, ou a umbanda. Então, os alunos cristãos eles têm dificuldade com isso aí. Então, é um desafio para o professor saber conduzir, né, esse particularismo que existe dentro da sala de aula, como também a questão da diversidade de crenças, né? Como falei, vários alunos, no entanto, cada um com uma crença diferente, né? E como se tem tentado construir o ensino religioso plural e um ensino religioso não proselitista, mas a nível de conhecer as culturas religiosas, né? Isso se torna um pouco difícil quando se tem várias crenças. Colocar na mente das pessoas a importância do ensino religioso, da convivência, né? Porque é difícil, não existe neutralidade, todo mundo tem as suas particularidades. O Brasil também, eu já falei, mas vou reafirmar, o Brasil ele é composto por uma diversidade religiosa, né? O Brasil nós temos espíritas kardecistas, aí dentro do espiritismo kardecista nós temos uma variação de espiritismo, nós temos o candomblé, como falei, religião de matriz africana, com a variação de candomblé, nós temos a umbanda com a variação de umbanda, nós temos o cristianismo com a variação de cristianismo, cristianismo católico, cristianismo ortodoxo, cristianismo protestante, cristianismo pentecostal, cristianismo neopentecostal, e é uma abrangência muito grande. Religiões orientais, budismo, né? Nós temos budismo no Brasil, e dentre outras religiões que compõem a diversidade religiosa do Brasil. E aí, diante dessa pluralidade, o professor ele precisa entender que, como também as pessoas que têm interesse pelo ensino religioso, que o Brasil ele segue uma pluralidade religiosa, né? E bem característica na sua diversidade, diversas religiões que existem. E o ensino religioso está inserido nesse contexto, né? E aí vem a questão, você pode me perguntar assim, e aí então, Alex, qual é o que um professor precisa fazer, o que uma pessoa precisa fazer para se tornar um professor de ensino religioso? A primeira coisa é uma formação, né? O professor ele tem que se formar em uma licenciatura, ele deve ser formado na licenciatura em ciência da religião,
como falei no início do vídeo, muitos professores pegam professores de artes, professores de história, professores para complementar a sua carga de horário da escola, né? Sua carga horária, ele pega o ensino religioso. No entanto, o profissional específico para o ensino religioso é o profissional formado em ciência da religião. Esse é o professor qualificado para o ensino religioso. Eu vou fazer um vídeo também, vou gravar, talvez vai ser o próximo vídeo dessa sériezinha voltado para a ciência da religião, sobre a ciência da religião, que é a ciência da religião, o que o professor aprende no curso de ciência da religião, todas as áreas do qual a ciência da religião está inserida. Então, o professor de licenciatura ele faz um curso de 4 anos, né, em licenciatura em ciência da religião. Inclusive, ele tem que apresentar, como as outras licenciaturas, um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso, e também estágios voltados para a educação nas escolas. Ele tem que ir para lá fazer o estágio como qualquer outra licenciatura, né? E ainda tem mais um detalhe, isso não é uma especificidade da ciência da religião, né? De outras matérias também, mas o aluno, mesmo depois dele se formar, pós ser graduado em ciência da religião, né, ele ter se formado, conseguido o 3º grau, ele precisa continuar estudando, porque as religiões elas estão em constante transformações, em constante mudanças, né? Você imagina aí, até 1906 nós tínhamos um cristianismo protestante único, mas de 1906, após o pentecostalismo para cá, o cristianismo vem mudando no Brasil, inclusive o cristianismo voltado para um cristianismo pentecostal, que já também se transformou, chegando ao neopentecostalismo, e já se procura uma nova nomenclatura, uma nova ideia do cristianismo pós-neopentecostalismo. Então o professor ele precisa continuar estudando, né? Isso não é exclusivo do professor de ciência da religião, o professor de ensino religioso, mas também de outras matérias. Daí, muitas vezes, porque o aluno pega um professor muito bom, né? Que é aquele professor que continua exatamente estudando, e também quando você pega aquele professor que é ruim, o professor é ruim, certamente ou esse professor ele está na profissão errada, né? O professor tem que ler, tem que continuar, ou ele não gosta, né, ou ele não gosta do que ele faz, né? Ele não gosta do que ele faz, ou muitas vezes ele é preguiçoso mesmo e não quer estudar, não quer dar continuidade aos estudos, e aí a sua aula é uma porcaria. Com todo respeito, estou estudando para ser professor, mas tem que ser dito isso. Inclusive em alguns seminários, agora saindo um pouquinho do ensino religioso e indo para a teologia, né? Alguns professores, as aulas são muito, deixam muito a desejar, e a culpa é do próprio professor, né? Às vezes também o professor tem muitas graduações, é graduado, pós-graduado, ele tem mestrado, doutorado, mas também a sua aula não é uma aula boa, porque ele não consegue passar. Eu conheço pessoas que têm inclusive doutorado, mas diz que não consegue ir para uma sala de aula, né? Então assim também tem esse tipo de professor. Então o ensino religioso, inclusive, isso aqui é pensamento meu, eu penso que o professor ele precisa ir além do livro, né? Na verdade isso já existe na ciência da religião, também tem essa compreensão da pesquisa de campo, mas são poucos que fazem isso, e muitas vezes por causa mesmo ele sendo professor de ensino religioso, mas ele tem um preconceito de vivenciar
não estou dizendo mudar de fé, mas vivenciar aquilo que ele ensina, e muitas vezes acaba ficando somente no papel, somente no livro, né? Ele não vai lá para entender realmente como é a dinâmica, porque a religião ela é muito viva. Então, assim, às vezes até mesmo de um local para o outro já tem algumas mudanças, né? No corpo doutrinário, o principal talvez não, mas nos outros detalhezinhos já tem uma diferença. Não sei se tem algum assembleano assistindo, mas se você é assembleano, você não vê isso quando muda de uma assembleia para outra, dependendo do bairro, do local, você já vê uma diferença. Por exemplo, igrejas Assembleia de Deus em comunidades mais carentes, ela é mais avivada, tem mais movimento. Igrejas mais localizadas mais em lugares mais nobres, como é aqui o caso onde eu moro, a igreja é mais retraída, já é uma igreja mais fria para o pentecostalismo. Então é preciso vivenciar, né? E uma formação continuada. Eu já penso, após me formar, não descansar nem um minuto e já ingressar numa pós-graduação, porque para que você seja um bom profissional, né? Porque, como eu falei, a religião ela é viva e ela se modifica. Alguns temas, ou poderíamos dizer assim, alguns eixos do ensino religioso, para a gente finalizar o vídeo, né? Dentro do ensino religioso, dentro da ciência da religião, nós estudamos vários campos, inclusive a teologia, porque apesar de teologia, estudo de Deus, e tem religião como o budismo que não tem Deus, né? Mas pegando assim do princípio da teologia, toda religião tem o seu corpo doutrinário, né? o seu corpo de ensinos dogmáticos, podemos dizer assim. Toda religião tem os seus ensinos. Até mesmo as religiões de matriz africana, que não tem um texto, mas a sua base é a oralidade, quer dizer, é somente aquilo que foi falado, passado de geração a geração, mas também tem o seu corpo doutrinário, a sua base. Então, dentro desse contexto, existe as escrituras sagradas das religiões, né? No caso, aquelas que não têm textos escritos, a sua oralidade, a mitologia da religião, né? Quando eu falo mito, eu não estou dizendo que não é verdade, mas a mitologia é o que descreve, né, toda o desenvolvimento da religião, a origem, como surgiu a religião, né, nos seus livros sagrados, a sua mitologia, né? A ideia do algo além de si, que é o transcendente, né, também compõe o campo do ensino religioso, aquele que está além de si, né? Como também as práticas celebrativas, né? As festas, os rituais que cada religião vai ter, né? E aí dentro disso nós temos os rituais, né? Vários rituais de iniciação, rituais de morte, né? Rituais de manutenção, rituais de fases. Toda religião ela tem os seus rituais, né? Como também toda religião ela é composta pelos seus símbolos, né? Os símbolos que dão sentido tanto ao mito quanto à prática nos rituais ali, né? O símbolo, por exemplo, pegando aqui só o cristianismo, o símbolo do pão e o vinho, né? O corpo de Cristo, o sangue de Cristo, né? O sangue da nova aliança. E como também o seu campo espiritual, a sua espiritualidade, né? Compõe as religiões. Então, eu acredito que eu tenha sido claro. Talvez aqui tentando traduzir tenha deixado passar alguma coisa batido, ou simplesmente tenha trazido alguma coisa aqui que tenha ficado um pouco incoerente, talvez. Mas é basicamente isso. A ideia é passar somente para vocês o que é o ensino religioso escolar, né? E a ideia, as bases, né? O conhecimento desse campo do ensino religioso. O que eu quero deixar aqui principal é que é uma oportunidade para aquelas pessoas, por exemplo, que fazem, no próximo vídeo eu vou falar sobre a ciência da religião em si,
Mas para as pessoas que fizeram teologia ou que estudaram teologia e não conseguem, por exemplo, não foram chamados para ser pastor, e não vai ter como ganhar dinheiro com a teologia, né? Podemos dizer assim, né? Até tem os escritores, mas na maioria não vai acontecer isso. Uma oportunidade é o ensino religioso, né? Eu não sei se um teólogo fazendo uma pós-graduação em ensino religioso poderia ensinar nas escolas, não sei. Acredito que somente a licenciatura mesmo em ciência da religião. Mas, no entanto, pode ensinar cultura religiosa nos seminários com uma pós-graduação em ciência da religião, né? Uma pós-graduação em ensino religioso. Então é isso, né? Falei um pouco aqui para vocês sobre o ensino religioso de uma forma bem sintética, nada muito profundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado alguém que está pensando em entrar para essa área, né? Se você não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva no canal. É uma forma de motivar, claro, né? De motivar a produção dos vídeos, né? Saber que as pessoas estão aderindo ao conteúdo. Também no canal aí eu já falei sobre muitas religiões, falei sobre vários termos, né? Do ensino religioso. E dá o teu joinha aí, faz algum comentário, faz algum acréscimo que eu deixei passar, ou alguma correção aqui, né? Dialoguem aí, interajam dentro da proposta do vídeo, né? Compartilhe esse vídeo para outras pessoas que talvez estejam indecisos, pensando gostariam de ser professor e não sabe de qual área. Uma opção é o ensino religioso. É isso aí, até o próximo.